Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Magno, vocês vão ver só as minhas mãos nesse vídeo, viu? O professor, na aula passada, eu falei para vocês que iria fazer a correção das atividades de matemática, né? E aproveitar também tirando a dúvida de alguns que, porventura, possam estar tendo essas dúvidas, ok? Então, nós estamos estudando o sistema de numeração decimal a centena, que é representado, né, lá no material dourado, por esta placa que representa a centena, pois essa placa ela contém 100 unidades, 100 pecinhas pequenininhas dessas aqui, certo? Que é chamado de centena. Nós temos aqui ao lado essas barrinhas que representam a dezena. Então, nós temos 10 dezenas. Cada uma barrinha dessa é uma dezena. Possui 10 unidades, 10 pecinhas pequenininhas aqui, ó. Então, 10 dezenas, eu expliquei lá no vídeo anterior, a gente pode trocar por uma placa que é uma centena. Porque se juntarmos tudo aqui, formamos uma centena, ou seja, 100 unidades, que é a mesma coisa dessa placa que são 100 unidades, ou uma centena, tudo bem? Então, aqui dezena, as barrinhas, e aqui a placa centena, 100 unidades. Bom, aqui logo mais abaixo nós temos um quadro, né, quadro de ordens, que diz o seguinte: o 1 ocupa a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Então, eu aproveito nesse momento para tirar a dúvida de alguns, que eu percebi lá na correção da atividade de alguns lá, que compreenderam invertido, ou seja, compreenderam de forma contrária. Como assim, professor? Veja bem, o último número é a primeira ordem, o penúltimo número é a segunda ordem, o último penúltimo é a segunda ordem e o antepenúltimo é a terceira ordem. Teve alguns que entenderam ao contrário, como sendo o antepenúltimo como se fosse o último, e não é. Então, no número 100, por exemplo, olha só para vocês verem, nesse quadro aqui, centena, dezena, unidade. Aqui nós temos um quadro de ordens. Então, o último algarismo, ele apresenta a ordem das unidades. O último, tá vendo? O penúltimo, ele apresenta a ordem da dezena, ó. E o antepenúltimo, ele apresenta a ordem das centenas. Perfeito? Compreenderam agora? Então, o último, ó, unidade, penúltimo, dezena, antepenúltimo, centena. Então, o número 100 no quadro, ele é disposto dessa forma. Tá? Unidade é a última casa, dezena é a penúltima casa e a centena é a antepenúltima, certo? Então, vamos lá. Unidades, dezenas e centenas formam uma classe, a classe das unidades simples. Então, depois desse assunto que nós concluímos, vamos fazer mais atividades. O professor vai dar continuidade estudando agora uma outra classe, que é a classe das milhares, dos milhares, não é isso? Esses três algarismos, eles formam o que? As unidades, como está falando aqui, a classe das unidades simples, certo? Que a gente pode ter qual número? Até o número 999. Então, o maior número que nós podemos escrever com essa classe das unidades simples é o 999. Por quê? Depois de 999 vem quanto? 1000. Aí olha só como é que a gente escreve o 1000. O 1000, utilizamos 4 algarismos, então ele não cabe mais um quadro desse aqui, de centena, dezena, unidade. É preciso que nós utilizemos agora o quê? Uma outra classe, mas é para a aula seguinte, tudo bem? Certinho? Só para vocês compreenderem. A centena ela vai até 999, é o maior número, utilizando a ordem das centenas, certo? Ficou claro até agora? Então, vamos lá. Veja bem. Contando de 100, vou colocar aqui direitinho, contando de 100 em 100, temos as centenas exatas. Observe as representações com material dourado e complete. Olha só. Teve alguns que não prestaram atenção também aqui. Teve alguns também que tiveram dificuldade. Normal, compreensível. Mas agora chegou o momento de vocês tirarem a dúvida de vocês. Olha só. Contando de 100 em 100, temos as centenas exatas. Quer dizer, 100, 200, 300, 400 e assim por diante.
Observe as representações com material dourado e complete. Olha só, quantas centenas nós temos aqui nesse desenho? Duas, né? 2 centenas, ó. No quadro de ordens, nós temos, ó, 200. Mais 200 representa quantas centenas? Olha o desenho bem claro aqui, ó. Uma tabela, uma placa, 2 placas. Então, era só para você completar com o algarismo 2. 2 centenas, que é igual a quanto? 2 centenas? 200 unidades. Se você for contar os pontinhos aqui, ó, essas pecinhas pequenininhas, vai dar 200. 100 dessa, que é uma centena, e mais 100 dessa que está aqui atrás, que é outra centena. Entenderam? Então, teve alguns que responderam 200 aqui. Não é 200 centenas, é 2 centenas. 2 centenas são 200 unidades. Do lado, nós temos quantas plaquinhas? 3. 1, 2, 3. Se cada uma placa é uma centena, então eu tenho quantas centenas aqui? 3, que é igual a 300 unidades. Unidades e não 300 centenas, ok? Ficou claro agora? Então, vamos lá. Dando sequência. 1 centena, 2, 3, 4 centenas. 4 centenas, que representa 400 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 centenas. 5 centenas vale quanto? 500. Olha o 500 aqui. Tá vendo? 5 centenas vale 500. Olha o 500 aqui. 5 centenas. E aí por diante. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 centenas, que equivale a 600 unidades. Aqui nós temos 7 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centenas, que equivale a 700 unidades. Aqui nós temos 8 centenas, ó, 8 placas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaquinhas, que são 8 centenas. Cada uma placa é uma centena. Se eu tenho 8 placas, 8 centenas, que representa que tem o mesmo valor que 800 unidades, 800 pecinhas pequenininhas dessas aqui. 9 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centenas, que vale 900 unidades. Ok? Então, vamos dar sequência. Então, não devemos confundir. Aqui não são 900 centenas. 9 centenas. Aqui não são 800 centenas. 8 centenas. São 800 unidades. Tá? O cubinho pequenininho. Certinho? Decomposição de um número natural. O que é decomposição de um número natural? É você decompor, separar, colocar cada um em sua ordem. Tá? Porque o sistema de numeração decimal ele é interessante também por conta de que os números, os algarismos, eles apresentam valores diferentes, a depender da ordem que eles se encontram. Como assim, professor? Veja bem, ó, eu vou dar um exemplo no cantinho aqui, ó. Se eu coloco aqui o número, ó. Vamos lá? Que número que eu escrevi aqui? 235. Não é isso? Esse 2 vale quanto? 200. Esse 3 vale quanto? 30. E esse 5 vale quanto? 5. Formou-se o número 235. Agora, olha que legal. Eu vou escrever um número formado pelos mesmos 3 algarismos. Porém, eu vou mudar a ordem desses algarismos. Eu vou primeiro colocar o 3, depois vou colocar o 5 e agora eu vou colocar o 2. Quanto ficou? 352. Agora o 3, que aqui valia 30, olha para você ver, agora está valendo quanto? 300, porque ele está na ordem da centena, não é isso? Esse 5 que está valendo 5 aqui, porque ele estava na ordem da unidade, ele agora vai valer quanto? 50, porque ele está na ordem da dezena, ó. E esse 2 vai valer quanto? Esse 2? 2 mesmo, porque ele está na ordem da unidade. Então, ó, 352, 235, mas ambos esses dois números são formados pelos mesmos algarismos. O que muda, professor, é a ordem dele, né? A posição de cada um algarismo no número, na formação do número. Beleza? Então, vamos lá. É isso que está explicando isso aqui. Quando a gente vai decompor o número, a gente precisa saber em qual ordem cada algarismo está. Se ele está na ordem da unidade, se ele está na ordem da dezena, se ele está na ordem da centena. Certo? É isso que a gente precisa saber. Tudo bem? Unidade, dezena, centena.
Tá? Então, vamos lá. O número 925, que o livro trouxe o exemplo para a gente, 952, aliás, nós temos, ó, 2 unidades. Por quê? Porque esse 2 está na ordem da unidade. 5 dezenas. Ó, quanto é que vale a dezena, não é 10? Então, 5 dezenas vale 50. E 9 centenas, porque está na ordem da centena, vale quanto? 900. Então, 2 unidades valem 2. 5 dezenas vale 50. 9 centenas, que é 9 placas dessa aqui, vai valer quanto? 900. Então, por isso que lê-se dessa forma. 952. Tudo bem? Então, veja bem como é que fica no quadro de ordens. Olha para vocês verem. 9 centenas, né? Vale quanto? 900. 5 dezenas, segunda ordem, vale quanto? 50. 2 unidades, primeira ordem, que é a ordem da unidade, vale quanto? 2. Então, por isso, formou o número 952. Vamos dar continuidade. Então, agora, a atividade. Nessa atividade aqui, é sequência, não é isso? Não, depois aqui que é sequência. Primeira, represente cada quantidade no quadro de ordens. Represente cada quantidade no quadro de ordens. Então, olha só. Nós temos, ficou fácil, o professor já explicou que cada plaquinha dessa vale quanto? 100, pois é uma centena, não é? Então, nós temos, ó, 1 centena, 2 centenas, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 centenas, vou colocar aqui no quadro de ordem 5. Eu tenho 1 dezena, 2, 3, 4. 4 dezenas e tenho 1, 2 unidades. Que número que formou? 542. Olha como é que é fácil. 542 é formado por 5 centenas, ó, são as placas. 4 dezenas são as barrinhas. 4 barrinhas que vale 40 e 2 unidades pequenininhas. Então, formou o número 542. Letra B. Nós temos 1, 2, 3, 4 centenas. Vou colocar aqui na ordem da centena, ó, 4 centenas. Eu tenho apenas 2 dezenas aqui. E tenho 4 e 4, 8. Estou com as vistas meio ruim. 8 unidades. Formou com o número 428. 4 centenas, 1, 2, 3, 4. 2 dezenas vale 20. E 8 unidades vale 8. Formou o número 428. Letra C. 1 centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas, 5 centenas. É só colocar aqui 5 centenas. Depois coloca aqui. Quantas dezenas eu tenho? 1, 2, 3, 4. E quantas unidades? 1. Formou qual número? 541. 5 centenas vale 500. 4 dezenas vale 40. Ou desculpa, o professor confundiu. Aqui não é dezena, não. Aqui é 5 unidades. Só 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, aqui vai 0, professor. Ó. E aqui 5 unidades. Então, formou qual número? 505. Não teve dezena, tá vendo? Não teve dezena, vai 0 aqui, ó. 0 dezena. Formou-se, então, o número 505. Certo? Letra D, professor. 1, 2, 3 centenas. 1, 2 dezenas. Olha para você ver que legal agora. Dezenas vieram 2. E unidade, que é essa pequenininha, teve alguma? Não. Então, você completa com 0. 0 unidade. Formou qual número? 320. 3 dezenas, 300. 2 dezenas, 20. Se cada uma vale 10, não é isso? Letra E agora. 1, 2 centenas. Dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dezenas. E quantas unidades? 0 também. Então, você vai colocar 0. Formou qual número? 270. Olha só. 2 centenas, 200. 7 dezenas, 70. Formou o número 270. Tá? Número 2 agora. Represente os números, o número no quadro de ordens. 222. 222. Ó. 2 centenas, 200, dezenas, 20, dá 2 dezenas e unidade 2, 222, tá vendo? 200, né, 2 centenas, então vou colocar 2 aqui no lugar na ordem da centena. E 20, né, 2 dezenas, eu vou colocar 2 aqui. E 2, né, 2 unidades, formou o número 222. Letra B, 654, ó, 600. Quantas centenas dessa eu preciso para fazer 600? Não são 6? Aqui.
50, eu preciso de quantas dezenas dessa para fazer? Não são 5? E quantas unidades? Não são 4? Aí, 654. 6 centenas dessas aqui, 5 dezenas dessas barrinhas e 4 unidades dessa pequenininha, 654. 415, olha só, 400 eu preciso de 4 centenas, 4 dessa, e 15 eu preciso de uma dezena e 5 unidades. 4 centenas, uma dezena e 5 unidades, 415. 978, eu preciso de 9 centenas, 9 placas dessa. Eu preciso de 7 dezenas dessa aqui e 8 unidades, 978. Tudo bem? Ficou claro? Então vamos lá agora. Terceira. Complete as sequências de uma em uma. Ó, isso aqui é fácil. Embora tenha alguns alunos que eu percebi que estava indo corretamente e depois, por um descuido, acabou que completando de forma equivocada ou não completando, certo? Eu vou pausar aqui e vou continuar no outro vídeo para não ficar muito longo, tá?